claro que vai vir muitos lá, irmãos, com a sua caixinha de oração. Eles ficam doidos para abrir a caixinha. Aí na hora que sai, eles abrem a caixinha. Senhor, eu quero orar por toda a igreja aqui de Itapejara. Por todos os irmãos de Itapejara. Irmão, oração genérica não é oração, é uma balela. Para com isso. Senhor, abençoa todos os irmãos do Brasil. Se você for olhar no jornal, tem irmãos morrendo, tem irmão caindo de prédio, não abençoa. Para com isso. Agora ora, fala, Senhor, eu quero orar pelo irmão João. Ele está passando por isso, por isso, por isso. Ore por aquilo que você está envolvido. Pare de achar que você é muito espiritual porque você ora pelo mundo todo. Se eu oro pelo mundo todo, salvo o mundo todo. Aí alguém mais desavisado do que esse acha, a mente desse irmão é muito ampla. Esse irmão tem uma visão espiritual. Ele não tem visão espiritual, ele é muito artificial. Entende? Vamos parar com essas orações. Senhor, salva todas as criancinhas. Já viu que a gente ora assim? A gente não conhece, irmãos. Falta vida. Falta vida. Isso é pobreza espiritual, isso não é riqueza, não. A gente pensa que a pessoa está nas profundezas espirituais. Olha onde o irmão foi. Foi aonde, irmão? Deus salva todos os nossos jovens de Itapejara. Vai salvar? Não ora de maneira genérica. Não ora por aquilo que você não se envolve. Oração de governo é uma oração onde a igreja se une para trazer a mente de Deus na assembleia. Um irmão começa um assunto. Quem nos guia? Geralmente os irmãos perguntam assim, como nós vamos ser guiados na reunião de oração? A palavra. Qual é a palavra que Deus tem falado a vocês? Lá na assembleia. Ah, irmão, o Senhor tem nos falado sobre a vida cristã nos lugares celestiais. Então você já tem um assunto para começar. Senhor, ajuda-nos aqui como assembleia a tocar as esferas mais altas dos teus tabernáculos. Amadurece. Aí termina aquilo, vem outro irmão. O Espírito Santo vai orar na boca de cada um. E vocês vão perceber quando o Espírito Santo não vai estar orando e o irmão vai estar como um tagarela. Faz silêncio, irmão. Faz silêncio. Aquele que usa de engano não vai permanecer. Vai ver que na reunião seguinte ele já não vai dar conta. Mas também tem que ser ensinado. Eu me lembro quando o Senhor nos levou a essa experiência. E tinha uma irmã orando pelo cachorro dela. Meu Deus! Ela estava orando pelo cachorro dela. Quando ela estava orando, terminou, a gente falou, irmã, por favor, não ore pelo seu cachorro. Não ore pelo seu cachorro. Irmãos, alguém aqui, não ore pelo seu cachorro. Essa não é oração para a gente orar pelo nosso cachorro. Ah, mas eu quero orar pelo meu painho, deixa o seu pai para lá, depois a gente ora. Essa oração nós estamos buscando o governo de Deus na sua palavra, sobre aquilo que Ele tem falado a nós, o que Ele requer de nós, os necessários avanços da igreja, as questões atuais, governamentais, presentes de Deus para esta hora. Irmãos, levou ano até os irmãos amadurecer. E quando chega algum penetra lá, meio perdido, muito espiritual, a gente vai ter que parar, irmãos, um momento. Precisamos corrigir isso. Mas graças a Deus, irmãos, a gente não pode descansar. Nós não podemos ter preguiça e nem podemos ser levianos. Não devemos ser rudes, mas temos que ser firmes, porque a causa é do Senhor, não é a nossa. Ou você acha legal, você está almoçando, seu vizinho está passando na porta, abre a porta da sua casa, senta na sua mesa, coloca o dedo na salada, aí fala, não vou querer não, vou embora. Você acha legal isso? Normal? Então ninguém, irmão, suporta as pessoas invadir a sua casa, tratar de maneira errada os seus filhos. Agora é a casa de Deus. Quando Uzias, ele colocou a mão no santuário, para poder exercer um encargo que não era dele, a Bíblia diz que a lepra lhe saiu na testa. Lembra quando Isaías diz? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eles eram primos. E sabe como foi que Uzias morreu? De lepra. Um rei que morreu de lepra, teve que sair do trono e ficar no leprosário, afastado. Sabe por quê, irmãos? Porque ele cometeu um grave erro. Ele tentou exercer uma função para a qual Deus não o chamou. Meus irmãos, esta é a hora. Estude o livro de Atos. Veja cada ponto aonde aquela igreja avançou e os pontos nos quais nós estamos falhando. Vida e poder. A vida vai governar todas as coisas. Se a vida não estiver governando, irmãos, então nós devemos ficar preocupados.
Se os irmãos estão exercendo muita força pessoal, se os irmãos não estão exercendo nem força, porque também tem um equilíbrio, não é usar força, mas também não é fazer nada, ficar omisso. Não, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece tudo, irmão. E o diabo reinando, tripudiando, saltitando. Não, irmão, tem que ter paciência. O Senhor sabe todas as coisas. Tá, mas o Senhor vai usar quem? Quem é que o Senhor vai usar? Os seus instrumentos. Mas os instrumentos precisam estar conectados com o trono, para expressamente a vontade de Deus. Ele concedeu homens, como diz Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, ele diz assim para os presbíteros de Éfeso: atendei por vós, por vós. Então quem são os anciãos? Aqueles que exercem a função de profetas e mestres, numa assembleia, no encargo pastoral. Os presbíteros, diz: atendei por vós, cuide de vocês, homens que saibam cuidar uns dos outros, homens que sejam verdadeiros companheiros de jugo no serviço na casa do Senhor. Os anciãos não podem ser homens que se rivalizam, que ficam disputando aí poder, capacidade, projeção, oportunidade. Não. Homens que têm consciência da sua medida, do seu chamamento, e também homens que têm uma abertura de cooperação para introduzir outros. Não é aqueles que acham que tem que fazer tudo sozinho. Porque depois, irmão, depois de algum tempo que você serve a Deus no ministério, sabe qual é a maior e extraordinária descoberta que você faz? É que você é desnecessário. Quanto mais você aprende a servir, você descobre: eu sou desnecessário. Porque o segredo do fluir de Deus por meio do ministério daqueles que servem é que outros vão servir também. Que a função deles é dar espaço para que outros funcionem. Porque nós não fomos chamados para ser tudo. Nós não fomos chamados para fazer tudo. Porque a obra não é nossa. E quanto mais você caminha, mais necessitado você tem de cooperadores. De que homem se levante. Porque a carga é tão pesada que ninguém consegue levar sozinho. Então, aqui você vê: cuidai de vós mesmos, e do rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu episcopos, bispos. Fizeram dessa palavra um título clerical, que é uma blasfêmia, episcopos. Os episcopos, escopo, a tradução significa olhar todo o escopo, todo o mapa. É poder olhar toda a maquete. A ideia dessa palavra é olhar por cima todo o projeto. Mas vamos espiritualizar a aplicação aqui. São aqueles anciãos que eles têm uma visão geral, eles conseguem ter uma visão geral. Eles conseguem ver a ovelha que está doente, eles conseguem ver os irmãos que não estão vindo à reunião, mas que eles estão com problema financeiro, os irmãos que estão com problema de casamento. Isso significa episcopos, é o papel dos anciãos. Então ele sabe a medida da vara, a medida do cajado, o amor com que tem que conduzir. Foi o que Paulo falou para os presbíteros de Éfeso: primeiro cuide de vocês e do rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes, porque os presbíteros, bispos e pastores é a mesma função espiritual, não é um clérigo, não é uma pirâmide. Você vê, irmãos, isso havia na igreja de Atos.